A linguística é uma disciplina e um campo do conhecimento. E enquanto disciplina, a linguística é uma disciplina relativamente nova, quer dizer, a gente pode falar de uma linguística autônoma no início do século XX para cá. E essa disciplina tem como objeto o estudo das línguas naturais, né? São as línguas que surgem espontaneamente como meio de comunicação social. Agora, se a gente for pensar em linguística como campo do conhecimento, então a história dela é bem mais antiga. Desde o momento que o homem começa a refletir sobre a sua língua e a língua dos outros homens, a gente já pode falar em conhecimento sobre a linguagem. Quando a gente fala em língua, a gente deve pensar, na verdade, na manifestação concreta de uma capacidade universal humana abstrata. Quer dizer, a linguagem humana, enquanto tal, não se manifesta. Ela se manifesta através das línguas naturais. E através também de outras formas de expressão que a gente costuma chamar de linguagem. Então, é a linguagem do cinema, a linguagem do teatro, a linguagem dos quadrinhos. Maria Cristina Altman é professora titular do Departamento de Linguística da Universidade de São Paulo. Ela é coordenadora do CEDOC, o Centro de Documentação em Historiografia da Linguística. Ferdinand Saussure foi um linguista suíço, franco-suíço, que trabalhava nos principais centros alemães no final do século XIX, começo do século XX, e ele é o estudioso responsável, nós acreditamos hoje, por ter desenhado a linguística contemporânea, a linguística enquanto ciência da linguagem contemporânea. Ele fazia uma linguística, ele fazia a linguística do tempo dele, a linguística histórica. E ele, inclusive, foi reconhecido e admirado no final do século XIX pelas teses que defendeu sobre linguística indo-europeia, sobre linguística histórica indo-europeia, sobre o sânscrito, sobre o indo-europeu. Ele era realmente o que a gente chamaria de um homem culto, um erudito do final do século XIX. Agora, interessantemente, ele devia pensar outras coisas, diferentes daquilo que ele escreveu e defendeu e fez teses e publicou, né? Porque são em cursos de linguística geral que ele ministrou justamente em 1909, 10 e 11 que ele disse, né, o que ou como deveria ser uma linguística diferente. Mas o que realmente chega até nós não é o que está escrito nesses manuscritos, né? Mas é o que a gente chama da Vulgata, do curso de Linguística Geral. É o texto que 3 dos seus alunos, na verdade 2 deles com a colaboração de um terceiro, eles fizeram uso das anotações de sala de aula e montaram o curso de Linguística Geral. E é esse curso de Linguística Geral que vai moldar a ciência da linguagem no século XX. O que ele dizia, então? Bom, primeiro, ele dizia que essa ciência da linguagem deve existir. Primeira coisa. O curso de Linguística Geral vai defender a necessidade de haver uma ciência da linguagem autônoma, ou seja, que não fosse nem sociologia, nem psicologia, nem outra coisa qualquer. E mais, essa ciência da linguagem, além de ter que se definir, é o que ele pensa, prospectivamente, ela tem que dizer com clareza qual é o seu objeto, né? E aí é que Saussure é realmente genial. Então, o objeto dessa ciência que ele defende naquele momento deve ser um objeto coletivo, não individual, homogêneo. Ele vai dividir o mundo da linguagem em langue e parole. Quer dizer, a parole seria essa que a gente observa, a fala, o caos, a variabilidade, mas a langue seria esse sistema inconsciente presente no cérebro de todos os indivíduos. Esse é o objeto da linguística. E o objetivo do linguista é descrever esse sistema. Qual é o objeto
ao mesmo tempo integral e concreto da linguística? A questão é particularmente difícil. Veremos mais tarde por quê. Limitemo-nos aqui a esclarecer a dificuldade. Outras ciências trabalham com objetos dados previamente e que se pode considerar, em seguida, vários pontos de vista. Em nosso campo, nada de semelhante ocorre. Alguém pronuncia a palavra nu. Um observador superficial será tentado a ver nela um objeto linguístico completo. Um exame mais atento, porém, nos levará a encontrar, no caso, uma após outra, 3 ou 4 coisas perfeitamente diferentes, conforme a maneira pela qual consideramos a palavra. Como som, como expressão de uma ideia, como correspondente ao latim nudum, etc. Bem longe de dizer que o objeto precede o ponto de vista, diríamos que é o ponto de vista que cria o objeto. Essa expressão do curso de Linguística Geral vai causar um impacto enorme na linguística contemporânea. A gente começa a aprender que a língua, enquanto objeto científico de estudo, né, não está aí pronta para ser estudada ou observada. Ela é extremamente complexa. É o linguista que deve definir a partir de que ângulo, de que ponto de vista ele vai estudar a linguagem. É isso que cria um objeto científico. Então, a linguagem é extremamente complexa, heteróclita, como ele diz, e a gente deve, no circuito da fala, eleger aquela dimensão que é comum a todas. Heteróclito é algo constituído por elementos variados, pouco homogêneos. O circuito da fala explica isso? Para achar no conjunto da linguagem a esfera que corresponde à língua, necessário se faz colocarmos-nos no lugar do ato individual que permite constituir o circuito da fala. Esse ato supõe pelo menos 2 indivíduos. É o mínimo exigível para que o circuito seja completo. Suponhamos, então, 2 pessoas, A e B, que conversam. O ponto de partida do circuito se situa no cérebro de uma delas. Por exemplo, A, onde os fatos de consciência, a que chamaremos conceitos, se acham associados às representações dos signos linguísticos ou imagens acústicas que servem para exprimi-los. Suponhamos que um dado conceito suscite no cérebro uma imagem acústica correspondente. É um fenômeno inteiramente psíquico, seguido, por sua vez, de um processo fisiológico. O cérebro transmite aos órgãos da fonação um impulso correlativo da imagem. Depois, ondas sonoras se propagam da boca de A até o ouvido de B, processo puramente físico. Em seguida, o circuito se prolonga numa ordem inversa, do ouvido ao cérebro, transmissão fisiológica da imagem acústica. No cérebro, a associação psíquica dessa imagem com o conceito correspondente. Se B, por sua vez, fala, esse novo ato se seguirá de seu cérebro para o de A. O signo linguístico vai unir 2 imagens mentais, e não um nome e uma coisa. Ou seja, você tem uma experiência de árvore, uma experiência de casa, uma experiência de medo, de liberdade, de democracia, qualquer uma no seu mundo. Essa experiência é conceptualizada, segundo Saussure, no seu cérebro. E mais, associada a uma representação sonora. Não é som ainda, porque está depositada no seu cérebro, de acordo com Saussure. E na psicologia da época, essas imagens mentais se compunham sempre por associação. Associação. É por isso que ele fala de sintagma e paradigma? Os signos se organizam por associação e por cadeia, mas o linguista deve privilegiar as associações, os paradigmas. Os sintagmas ficariam mais para o lado da parola. Inicialmente, esse é o mundo saussuriano, é um mundo dicotômico, dividido em 2. Esse mundo heteróclito da linguagem é dividido por Saussure em langue e parole. O linguista deve prestar atenção na langue, que é esse sistema psíquico, mental, depositado no cérebro dos indivíduos. Esse sistema é um sistema de signos. E signos são entidades de 2 faces. A face conceptual, como eu disse, e a face de representação sonora.
ele vai chamar a primeira de significado e a segunda de significante. E esse sistema mental, ele está organizado sincronicamente no cérebro dos indivíduos, ou seja, há um sistema simultâneo de signos que se opõe à dimensão diacrônica da linguagem. Para Saussure, essa dimensão diacrônica não é sistêmica, ou seja, o indivíduo que fala, ele não tem consciência de como era a sua língua há 100 anos atrás ou 200 anos atrás. Então, o linguista deve prestar atenção nessa dimensão sincrônica do sistema cerebral. Saussure está tentando mostrar para os seus alunos, no curso de Linguística Geral, certas anomalias. Ele está tentando mostrar uma outra maneira de ver o mundo. É como se ele dissesse para os seus alunos na época e para nós hoje, olha, o mundo não é óbvio, o mundo científico tem que ser construído e recortado. Em vez de você enxergar as línguas isoladamente na sua evolução ao longo do tempo, que era a linguística histórica da sua época, tente enxergá-las de uma outra dimensão. Tente enxergá-las em todos os seus elementos contemporâneos sistêmicos. Daí a metáfora do jogo de xadrez. Nesse jogo, é relativamente fácil distinguir o externo do interno, ou seja, o que faz parte do jogo mesmo e o que não faz. O fato do jogo ter passado da Pérsia para a Europa é externo a ele. Interno, ao contrário, é tudo quanto concerne ao sistema e às regras. Se eu substituir as peças de madeira do xadrez por peças de marfim, a troca será indiferente no sistema. Mas se eu reduzir ou aumentar o número de peças, essa mudança atingirá profundamente a gramática do jogo. Há um número de peças, essas peças funcionam de determinada maneira e estão em relação umas com as outras. Elas se definem não pelo que elas são, não pelo seu material, mas pelas diferenças que apresentam entre si. Para Saussure, tudo na língua, no sistema das línguas, é relacional. Essa é a grande revolução estruturalista, o conceito de relação. Por exemplo, então, se nós vamos jogar xadrez, nós dois, e eu perco a torre branca, a gente não precisa deixar de jogar por causa disso. Qualquer borrachinha, qualquer tampinha de garrafa que eu puser naquele lugar vai funcionar como torre branca. Essa é a ideia de um sistema de signos em Saussure. Mas, professora, se Saussure tinha tanto a dizer, por que não escreveu o curso de linguística que ficou tão famoso? Talvez porque as ideias estivessem ainda em elaboração, talvez porque ele não estivesse muito seguro de tudo isso, talvez porque ele tenha morrido antes de poder escrever, né? Mas é interessante porque isso também sugere, o caminho das ideias para nós. Eu gosto dessa história de Saussure ter causado um impacto enorme pelo que ele disse em sala de aula, pelo que ele talvez tenha conversado com os alunos no corredor, pelas conversas que talvez tenha havido fora de sala de aula. Não sabemos, né? O fato é que não houve tempo para que ele organizadamente colocasse tudo isso ou formulasse uma teoria a partir disso. A língua é também, para Saussure, comparável a uma folha de papel. Diz ele: o pensamento é o anverso e o som, o verso. Não se pode cortar um sem cortar ao mesmo tempo o outro. Assim, tampouco na língua se poderia isolar o som do pensamento, ou o pensamento do som. Só se chegaria a isso por uma abstração cujo resultado seria fazer psicologia pura ou fonologia pura. E o que Saussure está propondo no curso é que se faça linguística. E a linguística é som e é conceito. Imagine só o conceito sem o som. O que é que